Bom dia, gente. Começando mais um videozinho aqui no canal. Me chamo Carol, pra vocês que não conhecem. E se você é novo ou nova, seja bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Gente, o vídeo de hoje, tá? É a atualização, tá? Da minha gravidez. Se tiver alguém que chegou por agora, tá? Eu gravei um vídeo, né? Desde o mês, eu acho, de outubro, que eu tava com suspeita. Só que os testes sempre vinham dando negativo. O de sangue, o de farmácia, apareceu a segunda linha mais bem clarinha. Mas a gente que é mulher, a gente sente, né? Quando a gente tá realmente. E eu sempre sentia isso. Depois, quando foi no mês de dezembro, fiz um exame de farmácia, deu positivo. Deu a segunda linha bem mais escura, um pouquinho, não tanto, mas deu um pouquinho a mais, para ser totalmente visível por foto. Fiz o exame de sangue também, comprovei. Já fiz meu primeiro pré-natal, que foi dia 11 desse mês. Lá ela me pediu todos os exames de sangue, exame de urina, uma ultrassom também para saber de quanto tempo eu tô realmente. Porque eu confundi, gente. Eu reabaixei um aplicativo que eu tinha, que era onde eu acompanhava minha menstruação, né? E aí eu falei pra ela que a data do meu último sangramento que eu tive, porque pra mim foi menstruação, foi dia 4 de outubro. Então eu estaria no dia da consulta com 14 semanas e um dia. É isso. Foi isso, se eu não me engano. No caso, no dia que eu fui fazer a ultrassom, eu estaria de 16 semanas e 2 dias. Se fosse dia 4 de outubro. Mas aí eu não me lembrava que eu tive um sangramento. Que esse sangramento durou 3 dias. No quarto dia já foi embora. E geralmente minha menstruação no quinto dia que ela vai embora. Então, pra mim, isso é uma menstruação normal. Como essa passou 3 dias, no quarto foi embora. E o fluxo não foi alto, foi um fluxo médio. De médio pra pouco. Tanto é que tinha dia que eu usava até protetor diário, porque era pouco mesmo. Então, eu não tinha lembrado desse, que foi no dia 26 de outubro. De 26 de outubro. No caso, 2 vezes no mesmo mês. E eu tinha esquecido dessa data. Eu vou até comentar com o médico de 17 agora, de fevereiro, eu tenho consulta de novo. Eu vou comentar com ele sobre essa data que eu tinha, quando eu baixei o aplicativo, foi que eu vi. E sempre quando minha menstruação, um exemplo, minha menstruação desceu hoje, ou qualquer sangramento desceu hoje, por mais que seja estranho, eu ia no aplicativo e selecionava a data, sabe? Para deixar tudo organizado, porque se caso eu precisasse, tinha um aplicativo. Mas como eu descobri a gravidez, aí eu desinstalei o aplicativo, que eu não ia usar mais mesmo, por um bom tempo, e baixei só o da gravidez, e agora foi que eu lembrei. Aí, na verdade, quando saiu uma ultrassom, que ela tinha pedido uma transvaginal, na verdade, desde o mês de novembro, veio sair agora pelo SUS pra mim. E mesmo que não tivesse saído por agora, quando fosse no mês de fevereiro, eu ia fazer uma paga mesmo, eu ia dar o jeito de pagar, ia fazer paga, porque eu não ia esperar. Porque, vê, desde novembro, agora em janeiro que veio sair. Então, assim, né, demorou muito. Aí, quando eu fui fazer, né, ele perguntou, ele falou assim, você tá gestante, né? Porque ele viu logo pela barriga, né? Eu falei, tô. Aí teve até uma moça que tava com ele, ela falou assim, ô moça, eu não perguntei se você tava gestante. Ela falou assim, a sua é transvaginal, você pode ir lá no banheiro, tirar a calcinha e deitar aqui. Aí ele falou assim, não, não precisa não, você tá gestante, não tá? Eu falei assim, tô. Aí eu falei assim, é só pra saber de quanto tempo eu tô. Aí eu falei assim, não, porque pela última menstruação, tá dando que eu tô de 16 semanas hoje. Aí ele olhou assim e falou assim, não, pelo tamanho da sua barriga, eu acho que você não tá desse tempo todo ainda não. Só que eu tinha esquecido, depois quando eu cheguei em casa, que eu vi de quantas semanas eu tava pela ultrassom, quando eu cheguei em casa, que eu baixei o aplicativo de novo, restaurei todos os dados antigos que tinha, né? Porque quando você tem o e-mail ainda, o mesmo e-mail que você usava no aplicativo, você consegue restaurar, né, as informações que tinha antes, né? Ou você pode fazer uma conta nova. Eu botei restaurar, então lá eu vi todos os ciclos que eu tive e as datas. E aí o que que acontece? Foi e ele falou assim, não, precisa tirar a calcinha não, deita ali, a gente vai fazer por cima mesmo. Aí você, ô moça, eu fiquei sem jeito de te perguntar se você tava grávida, porque às vezes tem mulher que tem uma gordurinha, né, localizada, e realmente tem mulher que tem uma gordurinha localizada, e aí eu fiquei com medo de te perguntar e você não tá. E eu ficar sem graça, eu falei assim, não, eu entendo.
Realmente tem mulher que tem uma gordurinha assim localizada, né? E a gente pensa que tá gestante e na verdade não tá. É constrangedor. Aí eu fui, deitei, aí ele fez. Aí, gente, naquele dia, como eu não falei a segunda data que veio 2 vezes no mesmo mês, eu falei só a primeira data, então tava dando que eu tava de 16 semanas. E na ultrassom eu tô de 9 semanas. Naquele dia eu tava de 9 semanas, né? No dia que eu fiz a ultrassom. Ele falou assim, não, seu bebê ainda tá pequeno, você tá no primeiro trimestre ainda, porque 16 semanas já é o segundo trimestre, né? Não, você tá no primeiro trimestre ainda. Você tá de 9 semanas, então no caso eu entrei pra 3 meses. Eu tô com 3 meses de gestação. Porque 2 meses é até 8 semanas, né? Quando você faz 9, você entra no terceiro mês. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nessa primeira ultrassom, eu jurava que ia vir quantidade de líquido amniótico, alguma coisa assim do tipo. Informações do cordão umbilical. Porque da Laurinha, eu fiz uma transvaginal. E tinha bastante informação. Ó, nessa só veio isso aqui escrito. Só esse pouquinho aqui, ó. Na da Laurinha, porque eu não tenho mais. Na da Laurinha, veio bastante informação. Não sei se porque foi paga, que eu tive que pagar pra poder saber mais rápido, né? Esse foi pelo SUS, então não sei se muda. Por quê? Veio aqui informações só dizendo que meu útero aumentou de volume, né? Porque eu tô gestante, tem que aumentar mesmo. Aí contendo em seu interior um saco gestacional regular, tá? A medida dele tá boa. E com a presença de embrião único e ativo. No caso, o bebê, graças a Deus, tá vivo. Tá tudo certinho com ele, não tem problema nenhum. Porque o meu medo era esse, porque desde novembro que tinha essa ultrassom pra fazer. E aí, se caso chegasse fevereiro e eu não fizesse, eu ia fazer paga, porque eu tava preocupada pra saber, né, como é que ele tá por dentro, ou ela, né? Saber como é que tá por dentro, se tá tudo bem, se não tá. Pra saber, né, se tá tudo bem, se não tá, né? Porque só uma ultrassom, né? Aí, colocou aqui o batimento cardíaco. O meu colo do útero tá fechado. O batimento cardíaco do bebê tá de 173. Eu fiquei até surpresa na hora que ele falou assim, tá de 173 batimento. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, tá batendo rápido, hein? Ele fez assim, mas tá normal. Né? Porque eu falei assim, nossa, gente, quase... Vamos pôr aí 20 e poucos, né? Vamos pôr aí 26. 26 só, faltando 26 pra poder chegar em 200, né? Eu fiquei morrendo de medo. Assim, né? Será que é normal mesmo e tal? Mas se ele falou que é normal, então tá bom. Vou perguntar ao médico do posto também, porque eu morro de medo dessas coisas. Aí ele botou, né, que a gestação tópica simples de aproximadamente 9 semanas, com boa vitalidade fetal. Então, graças a Deus o bebê tá bem, né, tá reagindo bonitinho, o batimento tá ótimo. E ele botou aproximadamente 9 semanas. Depois eu vou pesquisar na internet se é aproximadamente. Eu acho que quando a pessoa bota aproximadamente não é uma coisa certa. Tipo assim, um exemplo. Eu não sei, gente. Eu não entendo muito dessas coisas. Eu acho que se eu tivesse realmente de 9 semanas, ele botava assim, né? Gestação tópica simples de 9 semanas com boa vitalidade fetal. Não, ele botou aproximadamente. É porque, querendo ou não, tem o erro, né? Tem o erro. Qualquer ultrassom que você fizer em qualquer lugar tem um erro. De uma semana pra mais ou uma semana pra menos. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Aí ele botou que minha DP é dia 31/8. Então, no caso, o bebê vai nascer dia 31/8. Então, dia 31 de agosto. Ele tem até o dia 31 de agosto. Ou ela, eu só falo ele. Ou ela. Só que, pela data, eu botando a data, porque, como eu falei pra vocês, eu sangrei 2 vezes. Não lembrava desse segundo sangramento. Tanto é que a menina, quando ela fez meu primeiro pré-natal, ela perguntou, você só teve esse sangramento, você não teve mais nenhum? Eu falei, não, que eu me lembre não. E realmente eu não lembrava. É porque é tanta coisa na cabeça da gente. Aí, pelo
a menstruação do dia 4 de outubro era pra mim estar de 16 semanas. No dia que eu fiz a ultrassom, que foi no dia 26 de janeiro. Um dia antes do meu aniversário, que eu fiz aniversário dia 27, tá, gente? 27 anos, tô ficando velhinha. Era pra mim estar de 16 semanas. Deu que eu tô de 9. Aí, depois, quando eu baixei o aplicativo, fui olhar direitinho e tal, que eu vi que teve um sangramento dia 26 de outubro. Aí tá dando que... Um exemplo, que nem... Tá dando que... Deixa eu ver aqui. Naquele dia era pra mim estar mais ou menos com 13 semanas, não. 12. Depois eu vou olhar direitinho aqui e vou colocar aqui pra vocês, tá? Então, assim, a semana que tá dando de diferença, eu só sei que tá dando mais ou menos 3 semanas de diferença. Da data do dia 26, que foi esse segundo sangramento que eu tive, pra a data que tá dando na ultrassom. Tá dando 3 semanas de diferença. Um exemplo, naquele dia, eu dei que eu tô 9 semanas. Mas se fosse pela menstruação, era pra mim estar de 12, entendeu? 3 semanas de diferença. Então, assim, eu vou falar isso pro médico, né, dessa segunda data aí. Não sei se ele vai querer se basear pelas duas, ou se ele vai esperar com o passar do tempo, né, eu fazendo as ultrassons, pra ver se todas vai bater com a primeira. Porque da Laurinha foi assim, tá? Da Laurinha, a minha primeira ultrassom que eu fiz, que foi uma transvaginal, deu que eu tava de 7 semanas e 6 dias. No caso, no outro dia, eu ia fazer 2 meses, que é 8 semanas fechadinha. Com o passar do tempo, porque a ultrassom, se eu não me engano, eles dão a idade gestacional do bebê referente ao tamanho. Eu acho que é isso, ao tamanho do bebê, se eu não me engano. E a Laurinha, ela sempre tava 1 ou 2 semanas a mais da semana certa que era pra estar. Tipo assim, um exemplo. Eu tava de 38 semanas, um exemplo, dela. Mas na ultrassom ela tava um bebê de 40 semanas. Pelo tamanho, entendeu? E aí o que é que acontece? As ultrassons que eu fiz, nenhuma batia com a idade gestacional da primeira ultrassom. Por quê? Pela primeira ultrassom, tava dando... No dia que eu fui ter ela, no dia que eu fui ser internada pra ter ela, porque eu passei 1 semana com 3 centímetros e não evoluiu. E aí é perigoso passar mais tempo, né, com o colo do útero um pouco aberto, porque é risco de pegar infecção, alguma coisa do tipo. Quando o médico... Eu tenho que levar todas as ultrassons, tudo de bonitinho. Quando o médico olhou, ele falou assim, ó... As contas aqui não tá batendo. Pelas suas outras ultrassons, tá dando que você tá de 40 semanas. Hoje. Mas... pela primeira ultrassom que você fez, que no caso foi a transvaginal, né? Pra saber de quanto tempo eu tava. Tá dando que você tá de 38 semanas. Eu falava, no caso, 2 semanas de diferença, tá vendo? Aí eu falava assim, meu Deus do céu, não acredito nisso não. E eu ficava assim, na minha cabeça eu ficava, meu Deus, não deixa eu voltar pra casa não, senhor, porque eu já passei 1 semana. Eu sinto cólica, eu sinto contração, mas não evolui. E tá 3 centímetros aberto já faz 1 semana e eu com medo de pegar uma infecção urinária, alguma coisa do tipo e prejudicar o bebê. Aí ele falou assim, ah, vamos fazer assim? Porque se realmente der que você tá de 38 semanas, a gente não pode induzir seu parto. Porque ainda dá tempo da sua, né, dilatação evoluir até as 40 semanas. Agora, se realmente você tiver de 40 semanas, a gente vai induzir seu parto. Vamos fazer assim, eu vou lhe internar e vou deixar você aqui em observação. E amanhã eu vou solicitar uma ultrassom, você vai fazer aqui mesmo no hospital, tá? Pra gente ter certeza de quanto tempo você tá. Se nessa ultrassom a idade gestacional bater com as outras, a gente induz seu parto. Agora, se essa ultrassom bater a idade gestacional igual a primeira, a gente vai mandar você embora. Eu tá certo. Aí fiquei lá, gente, a noite todinha. E eu assim, meu Deus, tomara, Senhor, que dê tudo certo e tal. Fui no outro dia fazer a ultrassom, era umas 11 horas da manhã.
Aí eu tava sentindo contrações, né? Mas não tava tão dolorida. E também não tava evoluindo tanto. Aquelas cólicazinhas chatas e tal. Beleza. Aí eu fui, tinha até uma outra menina também que ela ia também fazer. Ela também era daqui da minha cidade. A gente pegou amizade assim lá. E quando eu encontrei ela na rua, assim, no mercado, aí até eu converso com ela. Aí fomos fazer. Ela também foi fazer pra saber, né, como é que o bebê dela tava. Porque ela teve diabetes gestacional. Aí eu fui fazer, graças a Deus, gente, na hora que eu fiz. Eu até mandei ela confirmar se era menina mesmo, porque eu tava morrendo de medo. Mas graças a Deus, na hora que eu fiz, pra vocês terem ideia, eu tava com 40 semanas e 2 dias. Pela ultrassom, pelas últimas ultrassons, eu tava com 40 semanas. Já na ultrassom que ele fez lá na hora, eu tava com 2 dias a mais. Então imagina se caso ele não tivesse me pedido essa ultrassom lá pra me fazer no outro dia lá, pra ter certeza de quanto tempo, da qual a gestação que eu tava certa. Imagina se fosse outro médico que tivesse mandado eu vir pra casa. Não, mãe, a gente vai focar na primeira ultrassom. Tá dando que você tá 38 semanas. Independente se as outras, que eu acho que eu tinha 4 eu acho a mais, fora a primeira. Se fosse outro médico que dissesse assim, mãe, a gente não vai contar pelas últimas ultrassons, a gente vai contar pela primeira. Você tá de 38 semanas, não dá pra gente induzir seu pai. Imagina, eu tinha perdido a minha filha. Tinha morrido, eu não sei o que tinha. Tanto é, gente, pra vocês terem ideia, na hora que ela nasceu, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto. Mas não foi aquele trabalho de parto de 24 horas sentindo aquela dor terrível, não. Sabe, as primeiras 12 horas, eu não senti quase nada de dor. Por mais que estava induzindo com remédio, com comprimido. Eu até dormi, pra vocês terem ideia. Então, assim, mas meu parto durou 24 horas. Não foi 24 horas com dores, mas foi 24 horas. Então, assim, quando ela nasceu, ela não chorou. Ela nasceu roxinha. Ela nasceu sem reação nenhuma. Ela só saiu e pronto. E aí a médica veio, tentou animar ela, esfregando o pano nas costas dela. E fazendo massagem. E eu agoniada. E eu chorava. E eu nervosa. Aí, como cordão umbilical, né? E a placenta ainda tava dentro de mim e tal. Aí a médica mandou ficar calma. Porque aquele dali também... Por mais que ela tinha nascido, mas o cordão umbilical tava ligado a mim ainda, então eu tinha que ficar calma para poder levar oxigênio para ela e tal. Aí eu fui me acalmando um pouquinho e eu nervosa. Aí depois, graças a Deus, ela chorou. Aí eu perguntei à médica se tava tudo bem. Aí ela falou pra mim que tava. Eu até, o olho até enche de água. Só de lembrar, gente, porque foi muito, muito... Eu fiquei assim... E se põe no lugar aí, você tá ali, não tem... um acompanhante com você, não tem ninguém ali pra te dar um suporte. Por quê? A Sofia ia ficar na casa da tia dela, que é aqui do lado, mas a Sofia não sei o que deu nela, que ela não quis dormir lá. Então, o Jorge não teve como ir comigo, o Jorge teve que ficar em casa pra ela poder dormir com ele, e de manhã ela ia pra casa da tia dela. Então eu fiquei lá sozinha. Aí essa menina que eu fiz amizade com ela, que ela também era daqui, que ela tava com diabetes gestacional, ela foi internada também e induziram o parto dela na mesma hora que eu. Aí tinha a hora que a sogra dela tava, tinha a hora que era a mãe dela. Aí elas ficavam assim, elas foram um amor de pessoa. Eu tenho muito, 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 muito que agradecer. É porque eu não tive a oportunidade de ver elas ainda, mas quando eu ver e reconhecer, eu vou agradecer demais. Porque a todo tempo vai ficar assim, ó, Carol, se você precisar de alguma coisa, você pode me falar. Se eu não estiver ocupada aqui com ela, você pode me falar, viu, que eu lhe ajudo. Se você precisar de ir no banheiro, alguma coisa do tipo, e ela tiver de boa aqui, não tiver sentindo muita dor, ou se você precisar de um médico, de um enfermeiro, você pode falar comigo que eu vou lá e chamo você. Que aqui é um ajuda o outro. Eu falei, nossa, moça, obrigada, obrigada mesmo. Então, assim, quando a Laurinha nasceu, que ela animou, eu perguntei à médica o que foi que aconteceu, né? Aí ela falou assim, não, mãe, é normal, é porque passou um pouquinho da hora dela nascer, né? Você ficou 24 horas em trabalho de parto, então, assim, a bolsa estourou. Então, é normal, quando passa um pouquinho assim de tempo, o bebê nasce roxinho e às vezes sem reação. Mas não se preocupe não, que ela tá bem, ela tá chorando, ela tá saudável, tá ótimo. Mas, gente, eu me desesperei na hora que eu vi assim, porque eu nunca tinha passado por um momento desse. Todas as minhas filhas, quando nascem, choram logo em seguida, e ela não, e eu fiquei super nervosa. Então, assim, imagina, o médico, ele pediu pra me fazer a ultrassom no outro dia, me internou tudinho, pra comprovar. Mas se fosse um outro médico, porque tem médico hoje em dia que mal olha na sua cara. Imagina se eu tivesse me mandado pra casa. Se no dia
que eu tava com 40 semanas e 2 dias pela ultrassom nova que ele mandou fazer lá. Ela nasceu roxinha, não chorou. Imagina se eu tivesse vindo pra casa e dizendo que eu tava de 38 semanas. Então, assim, sabe, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que nem eu vou falar com o doutor em relação a essa outra data que eu tive esse sangramento. E vou assim, gente, contando pelas duas. Não vou contar só pela ultrassom, vou contar pela data do último sangramento também, porque é 3 semanas só de diferença, não é tanta assim. Então, assim, eu vou contar pelas duas. Sabe, porque a experiência, eu tava com muita vontade de engravidar. Ó, o celular caindo. Eu tava com muita vontade de engravidar de novo, mas o meu medo era passar por tudo que eu passei pra ter a Laura. Porque o único parto, gente, na vida que foi mais dolorido foi o da Laurinha. Pra mim, eu tenho a sensação que ela nasceu com o colo do útero grosso, com o útero alto. Eu tenho certeza, porque a dor foi terrível. Pra estourar a bolsa, eu nunca senti uma dor terrível que nem eu senti da gravidez dela. Pra ter ela, porque minhas bolsas sempre, até o momento, né? Sempre foi estourada pelo médico. E nunca foi uma dor terrível como eu senti do parto dela. Parecia que a médica tava querendo arrancar ela de dentro de mim, com bolsa e tudo. Eu gritava de dor. Eu falava com ela que não, deixa assim mesmo. E ela falava, não, mãe, mas é bom pra te ajudar, pra evoluir o parto. Gente, olha, foi um sofrimento. Aí eu fico pensando, meu Deus, o Senhor me reserva, Senhor, pra mim não passar por tudo aquilo de novo. Sabe, porque eu morro de medo, sinceramente. É que eu já tô pensando, se caso não der pro Jorge ir comigo, eu vou ver se eu chamo alguém, assim, conhecida minha mesmo, amiga, assim, colega minha. Nem que eu pague, sabe, a pessoa pra ficar comigo lá um dia no hospital, né? Porque se for parto normal, fica um dia só, né? No outro vem-se embora. Nem que eu pague. Tanto é que eu já vou deixar um dinheirinho guardado, porque se precisar, eu vou chamar, sabe? Porque eu não quero ficar sozinho. Porque parece que quando você tá sozinho, sem acompanhante nenhum, muitos enfermeiros e muitos médicos gostam de judiar de você. Judiar que eu falo assim, deixar você lá, sofrendo. Aí quando der vontade dele ir lá, ele vai lá e te olha. Mas quando você tá com um acompanhante, que o acompanhante vê você sofrendo, você sentindo aquela dor, que ele vai lá atrás de um médico, do enfermeiro, pra olhar, pra examinar, pra ver como é que tá, se tá evoluindo, se não tá, porque você tá sentindo muita dor, aí eles vão. Mas quando eles veem que você tão sozinha, dificilmente chegar perto de você. E eu percebi isso na gravidez da Laurinha. Eu percebi, sabe? Então, assim, eu vou contar pelas duas, tá? Tanto pela ultrassom quanto pela menstruação. Em fevereiro eu vou fazer uma outra ultrassom, lá pro dia 13, dia 14, por conta que já vai dar pra ver o sexo. O médico falou pra mim que a próxima ultrassom já dá pra ver o sexo, porque eu vou estar praticamente quase com 16 semanas. Então já dá pra ver. Aí dessa vez eu vou fazer pago, não vou esperar pelo SUS, porque senão aí eu só vou fazer uma ultrassom só lá pra abril, né? Então, assim, essa eu vou fazer paga, porque eu quero tudo detalhadozinho. Vem bem mais descrição de tudo, de cordão umbilical, de tudo. Eu quero saber tudo bonitinho, sabe? Ultrassom pelo SUS é uma pressa, não sei o que é que eles arrumam, que é uma correria pra fazer. Tudo bem que tem muita gente pra atender, mas principalmente ultrassom assim, é coisa muito delicada, você tem que prestar muita atenção em muita coisa. Aí ele só falou pra mim que era isso mesmo que dava pra ver no momento. Era só isso, não tinha muito o que ver não. Que depois mais pra frente dava pra ver mais. Mas eu vou contar pelas duas datas, não vou contar por uma só. Porque pra vocês verem a história que eu contei pra vocês da Laurinha, né? As outras ultrassons, a idade gestacional não batia com a primeira. Tanto é que quando eu cheguei, eu fiz o pré-natal, quase a metade do meu pré-natal. O começo do pré-natal eu fiz aqui. Da metade vamos pôr assim, do 4º mês até o 8º, eu fiz lá na cidade da minha mãe. Que foi um tempo que eu fui morar lá, porque minha vida tinha dado uma confusão aí, né? O relacionamento e tal. Aí eu fui morar lá na cidade da minha mãe. Eu morei numa casa de frente à casa da minha mãe. Aluguei, né? E aí, o resto do pré-natal eu fiz lá. Quando fez 8 meses, eu vim embora pra cá. De volta. Viajei, viu? De 8 meses. Minha mãe morrendo de medo, porque 8 meses já pode nascer a qualquer momento, né? E eu vivia assistindo muita coisa da Laurinha. Tanto é que
Até sangramento eu tive na gravidez dela. Minha mãe morrendo de medo de eu viajar e essa menina nasceu no meio do caminho. Aí, gente, o que acontece? Aí eu viajei pra cá, né? E a menina alterou todas as datas. Né? Ela deu uma alterada nas datas. Por quê? A médica de lá, ela tava indo pela primeira ultrassom que eu tinha feito aqui. E eu tinha feito várias outras ultrassons já. E aí, não tava batendo. Então, ela foi, passou corretivo, né? Em cima das datas, das semanas. E aí, gente, ela passou corretivo em todas as semanas que tinha lá. E botou pelas últimas, e fez o cálculo pelas últimas ultrassons. Que é a mesma coisa que tá dando nessa. Que nem pela data da minha menstruação, né? Tá dando 3 semanas de diferença pela data da ultrassom. Que nem pela data da minha menstruação tá dando que o menino vai nascer até a metade de agosto. Pela data da ultrassom, ele tem até o final, o último dia, né? Dia 31. Até o final de agosto para nascer. Então, assim, deu o mesmo mês. Pela data da menstruação, tá dando o mesmo mês de nascimento que deu da ultrassom. Porém, vai nascer em data diferente. Pela menstruação tá dando que vai nascer até a metade de agosto. Pela ultrassom tá dando que vai nascer até o final de agosto. Então, assim, eu vou seguir pelas duas. Vou mostrar... Oh, meu Deus, ela tá toda hora caindo. É porque tá sem a capinha, então ele fica escorregando. Ó, vou mostrar pra vocês. Não gostei da foto. Tudo bem que é pelo SUS, né? A gente não pode também exigir demais. Mas a foto, gente, mal dá pra você ver, identificar um bebê direito. Porque ele já tá formadinho. Ele já tem perna, já tem braço, já tem a cabeça. Eu pesquisei na internet uma foto de um ultrassom de um bebê de 9 semanas. Totalmente diferente da foto que o médico botou aqui. Não sei se ele tava com pressa, porque tinha outras pessoas para ele atender. Sinceramente, a foto aqui em si, Deus me perdoe, Senhor. Mas tá parecendo um franguinho assado. Sabe quando você pega o franguinho que fica com as patas, com a asa e as coxas abertas assim? Todinha. Eu achei horrível a foto. Sinceramente. Eu acho que eles podiam ter mais, assim, tentar tirar uma fotinha mais bonitinha, mais formadinho. Porque eu vi na internet foto de outros médicos, o bebê formadinho na foto. Sabe? Então, assim, por isso que eu quero fazer a próxima paga, pra mim ter a fotinha bonitinha. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui é o bebê. Tá vendo? Tá vendo? Ó, isso aqui eu creio que deve ser... Eu não sei se a cabeça tá pro lado de cá ou pro lado de cá. Mas eu creio que aqui deve ser as perninhas. Ó, esse negocinho aqui em pé aqui, ó. É a perninha. Aqui deve ser o bracinho, eu acho. E aqui é a parte do bumbum. Eu acho que é. Ó, a outra. Esse negócio espetadinho que passa cima aqui, eu acho que deve ser o bracinho. Ou a perninha. E aqui, aqui deve ser o bracinho e aqui deve ser a perninha. E aqui foi o batimento. Só isso, gente. 3 fotinhas. Nada mais. Só isso. Só isso. Não teve nada demais, não. Eu não gostei muito, né? Mas tá bom, né? Mas a próxima vez eu faço paga. Aí comprei essa pastinha aqui, ó, essa semana. Pra mim poder colocar tudo dentro, sabe? Pra quando eu for pro pré-natal levar tudo. Aí segunda-feira agora, eu tenho o exame do teste rápido, né? Tá até marcado aqui, de 1h da tarde. E minha próxima consulta, dia 17/2, às 9h10 da manhã. Por enquanto, gente, o meu caderninho de gestante tá sendo essa folhinha aqui. Por quê? No dia que eu fui fazer... No dia que eu fui fazer a consulta, os cartões do pré-natal tinham acabado. Aí, por enquanto, ela botou nessa folhinha. Ela falou que assim que chegasse, ela passava tudo pra folha lá. Aí, no dia que eu fiz a consulta, que foi dia 11, eu tava com 63,9 kg.
Eu tinha me pesado no mês de novembro, eu tava com 63,5 kg. Nem 500 não, e 400. Aumentei 500 gramas, porque na parte da manhã eu tô tendo muito enjoo. Muito enjoo mesmo, vocês não tem noção. Eu vou até pedir um remédio de enjoo pra ele, sabe? Pra ver se ameniza, porque tá difícil. Tá difícil, tá complicado. Eu esqueci, eu ia pedir a ela nessa primeira ultrassom, lembrei quando cheguei em casa. E aí é isso, gente. Essa atualização do momento, tá? Não tem muito o que falar, o enjoo continua. É mais na parte da manhã. Tô enjoando bastante. A minha comida, eu até me empolgo, faço. A boca chega a encher d'água pra mim quando ficar pronta, eu comer logo. Mas quando chegar a hora de comer, não consigo. Eu como um pouquinho ainda, tá? Pra não ficar totalmente sem fome, sem comer nada. Mas não é aquela coisa toda. Já a comida dos outros, eu como bem que só. Ó, pra vocês terem ideia, gente, eu nunca fui de rejeitar churrasco. Eu amo churrasco. Amo. No dia do meu aniversário, né, que foi dia 27, o Jorge, a gente foi pra casa da tia dele, na cidade vizinha aqui. A gente foi almoçar lá. Ela mandou o Jorge me levar, né, pra a gente almoçar lá. Ela fez churrasco, gente. Se eu comi 15 pedacinhos de churrasco, foi muito. Eu passei o dia todo enjoada. Eu não consegui almoçar. Eu até falei com ela, ela falou que o almoço tava pronto, eu botei pro Jorge. Aí eu falei com ela que eu não queria almoçar no momento não, que eu tava muito enjoada. Aí eu falei assim, pra mim rejeitar, pra mim tá rejeitando churrasco, eu tô ruim mesmo, viu? Porque é difícil rejeitar um churrasco. Mas é isso, né? Vamos ver se esse mês agora a gente engordou alguma coisa, esse mês que vem. O clima assim, aqui tá assim, tem hora que faz sol, tem hora que chove, tem hora que o tempo fica nublado. Quase agora tava o solzão. E agora o tempo já nublou de novo. Vou até tirar umas roupas que tá ali que eu lavei ontem. Tive que tirar todas as roupas da Sofia da cômoda. Eu vou até olhar meu lado também. Porque a coisa da cômoda tava mofando. Tirei tudo, botei tudo pra lavar, porque tava uma catinha de mofo. Aí eu vou passar um pano dentro da cômoda, com um cheirinho, deixar ela aberta, né, pra tomar um vento. Depois eu vou olhar a minha parte. E é isso, gente. A atualização do momento é essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou mostrar aqui a minha barriguinha pra vocês como é que tá. Minha barriga tá muito diferente, viu? Não sei, porque das meninas minha barriga sempre era mais alta. Essa tá mais baixa. Peraí. Ai, abri a boca direto. Ó. Peraí, Laurinha. Tá vendo? Ó. Tô super baixa. Então é isso, gente. A atualização do momento. Tá? Mês que vem eu volto com mais uma atualizaçãozinha. Mês que vem provavelmente eles não vão tentar ouvir o coração do bebê pelo aparelho que eles têm lá, porque eu acho que eles falam que só dá pra escutar a partir de 16 semanas, se eu não me engano. 16 semanas pra frente. E na minha consulta, quando eu for, eu não vou estar com 16 semanas ainda. Eu vou estar com 12 semanas. Então, assim, esse foi o vídeo, tá? Eu não gravei a ultrassom lá pra vocês, porque pelo SUS não tem a televisãozinha na parede, não. É só pelo computador do médico. Aí ele foi e virou um pouquinho só o computador pra mim me mostrar o bebê, o batimento dele, tudinho. Mas não tinha televisão. Se tivesse a televisãozinha na parede, eu tinha gravado um pouquinho pra vocês. A que eu for fazer pago em fevereiro, vai ter a televisãozinha na parede. Aí eu vou perguntar a ela se eu posso gravar, né? Se ela falar que pode, aí eu vou e gravo um pouquinho pra vocês. Pelo menos um pouquinho pra vocês verem, tá bom? Então, um beijo
E até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários, tá? Sugestões de vídeo que vocês querem, gente. Eu não tô gravando muito pro canal, porque como eu falei pra vocês, eu tô tendo muito enjoo na parte da manhã. Tanto é que meu serviço eu não tô fazendo muito na parte da manhã, tô deixando pra fazer depois do almoço. Porque aí eu como alguma coisinha e lavo os pratos. A casa mesmo eu tô varrendo um dia sim, um dia não. Tem dia que eu passo 2 dias sem varrer, porque tá ruim mesmo. Os enjoo. Vou até comprar um remédio de enjoo pra mim, pra ver se melhora. E eu... Aí eu fico meio mole, sabe? Aquele negócio meio molenga. Aí passo mais um dia mais deitada. A parte da manhã e de tarde que eu animo. Que de tarde dá uma melhorada dos enjoo. É mais na parte da manhã mesmo. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aos poucos eu vou voltando com os vídeos aqui pro canal. Só tô esperando esses enjoos amenizar um pouquinho. Espero que não vá até o final da gravidez assim, porque senão eu não vou aguentar. E aí vou comprar um remedinho pra ver se melhora. Aí eu volto na ativa aqui pra gravar pra vocês.